Senhores deputados, vamos então dar continuidade aos trabalhos. Senhoras deputadas, senhores deputados, temos a audição da Associação Rodoviária de Transportadores Pesados de Passageiros, a senhora Secretária-Geral, doutora Nídia Sousa, e a doutora Rita Sousa Costa, assessora jurídica. Tanto quanto obtenho informação, é a requerimento da Iniciativa Liberal que esta audição se vai realizar, portanto, é a Iniciativa Liberal que vai começar a primeira ronda para colocar as questões e as considerações que entender, dispondo para o efeito de 5 minutos, 4 mais 1. Faz favor, Sra. Deputada Angélique da Teresa, da Iniciativa Liberal. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Associação Rodoviária de Transportadores Pesados de Passageiros. Naturalmente que a vossa associação representa um conjunto alargado de operadores do setor e precisamente por isso tem uma visão transversal e particularmente relevante sobre as regras do mercado, os seus equilíbrios e, sobretudo, os riscos que podem comprometer uma concorrência saudável. E este é o tema que está aqui em debate em cima da mesa, porque tem havido inúmeras queixas relativamente à não possibilidade de entrada em terminais rodoviários espalhados por vários pontos do nosso país, em que há um operador que, por sua vez, é operador e gera a concessão desse terminal rodoviário, muitas vezes sendo ele, inclusive, o proprietário, outras vezes não. Às vezes a detenção dessa propriedade até está nas mãos do município, mas aquilo que preocupa a Iniciativa Liberal é esta acusação de falta de concorrência que, enfim, prima os direitos da nossa economia e que está consagrada na lei, e perceber como é que enfim, isto é praticável, sendo que também há acusações por parte de alguns operadores que dizem que, pelo facto de não ter acesso a esses terminais quando deveriam tê-lo, põem em causa também não só a operação em si, que passou a ser liberalizada e bem, e na altura liberalizada pelas mãos do Partido Socialista, e, portanto, para além disto, põe em causa também, inclusive, a segurança dos próprios, ou poderá pôr em causa a segurança dos próprios passageiros. Dado que, no caso da associação, da vossa associação, não representam aquelas entidades que efetivamente estão aqui mais diretamente em confronto, acabam por ter até uma visão distanciada e um bocadinho mais neutra desta situação. E, portanto, gostaria de vos perguntar, primeiro, qual é a vossa leitura sobre esta situação em concreto, se consideram que estamos perante um uso legítimo das regras existentes ou perante um abuso de poder unilateral por parte de um operador dominante, sendo que há, inclusive, pareceres por parte do regulador a contestar o posicionamento que a Rede Expresso tem tido em alguns terminais rodoviários, nomeadamente o caso mais gritante, ou pelo menos aquele que é mais conhecido ou que foi mais mediatizado, é o terminal de Sete Rios em Lisboa. Em caso afirmativo, como é que, ou seja, se já tiveram conhecimento de recusas de acesso a terminais rodoviários que não tenham sido devidamente fundamentadas, porque esse é um dos pontos que também está em causa, porque a lei obriga a que, quando não é possível dar acesso de entrada ao terminal, tem que ser dada uma justificação concreta ou alternativas concretas de horários alternativos, algo que não aconteceu neste caso, pelo menos foi o que nos foi relatado, e, portanto, saber se conhecem mais situações destas e, no caso de conhecerem, se sabem se houve resoluções e como é que essas resoluções foram tidas, até porque gostaríamos também de saber qual é o vosso posicionamento mais abrangente, não é? E aproveitando esta vossa posição neutral, das empresas que
a vossa associação representa, nomeadamente em situações com similitude a esta que estamos a analisar. Muito obrigada. Muito bem. Doutora Nídia, para responder então, se fizer o favor, só ligar o microfone. Antes de mais, obrigada por nos ouvirem. Relativamente à questão que coloca, nós, enquanto associação, representamos uma panóplia de associados e que no fundo, operam as várias empresas aqui em questão e, portanto, temos essa imparcialidade que nos permite dar a nossa opinião o mais imparcial e abrangente possível. Efetivamente, chega nos nossos clientes e é público os pareceres da AMT e os comunicados no sentido de haver aqui uma limitação de acesso a vários terminais ao longo do país. Obviamente que aquele que é mais discutido é o Sete Rios, que também acaba por ser o mais mediático, e que efetivamente tem havido essa limitação de outros operadores poderem aceder ao mesmo. Tivemos a oportunidade também de fazer um apanhado e um resumo daquilo que são os regulamentos dos vários terminais e perceber se estavam a aplicar o regulamento da AMT relativamente à equidade e à concorrência livre dentro dos terminais, e percebemos que efetivamente em cerca de 15 desses terminais o regulamento da AMT não tem sido aplicado e não tem havido essa possibilidade de acesso aos terminais ou então de abranger maior número de horários dentro da mesma linha ou então até mesmo novas linhas. Aquilo que temos conhecimento e que também é público que nos vai chegando por algumas nossas empresas associadas tem a ver, e a justificação que é dada, tem a ver com a questão da falta de capacidade desses próprios terminais. Percebemos que não será de todo esse o motivo que leva ao não acesso de outros operadores aos referidos terminais. Isto mesmo porquê? Porque houve, depois destes regulamentos, pedidos de novas linhas, até que o IMT, entretanto, neste momento tem essas autorizações suspensas, nomeadamente para Sete Rios. E, portanto, aquilo que nos parece aqui e que é importante perceber é o regulamento que a AMT teve o cuidado de estabelecer, porque percebeu que havia aqui alguma desorganização no sentido de haver uma maior equidade e uma maior abertura e a livre concorrência, que é aquilo que todos nós desejamos, não estava a ser praticada e havia aqui questões, diria, se calhar mais obscuras, que é importante clarificar e esclarecer. Daquilo que foi até a nossa análise dos regulamentos que estavam publicados, porque, entretanto, depois a doutora Rita também falará, há regulamentos que, entretanto, deixaram de estar publicados, mas ainda teríamos acesso a eles, não aplicaram este regulamento e, portanto, continuamos, e por aquilo que parece, tudo que não seja, neste caso, Rede Expresso, que é o que está a acontecer, tudo que não seja Rede Expresso tem essa dificuldade de acesso aos terminais ou de alargar os seus horários. Mas eu não sei se a doutora Rita quer completar com alguma informação que... Boa tarde. O que se passa também é que o regulamento... Estão a ouvir, não é? O regulamento 3/2015 de 2025 da AMT não está a ser aplicado e também se verifica que, em alguns casos, são introduzidas elementos adicionais ao que prevê o regulamento que também estão a obstaculizar o acesso aos terminais por parte de outros operadores. Os senhores deputados já tiveram a oportunidade de ouvir noutras audições referência a seguros e a outras questões que são adicionais àquilo que a AMT regulamentou. Isso também tem sido um dos entraves ao acesso aos terminais. Muito bem, terminaram a resposta, então. Passava então ao PSD. É o Sr. Deputado Bruno Faria. Faz favor. Ora, antes de mais, boa tarde a todos, Sr. Presidente, cara ARP. Antes de mais, nesta minha primeira intervenção, desejar um bom ano e a continuação dos ótimos trabalhos a todos. E antes de mais, agradecer a vossa presença nesta comissão, enquanto entidade aqui representativa de um conjunto alargado de operadores do transporte rodoviário
de passageiros. E o que nós queremos também perceber através desta comissão é a vossa visão referente à operação e, neste caso, através do requerimento posto pela Iniciativa Liberal, aos bloqueios que têm acontecido à Flixbus e perceber se efetivamente isto acontece a outros operadores em outras localidades neste país. Como já ouvimos, a Flixbus e a Rede Nacional Expresso, precisamos então de entender e objetivar os entendimentos que queremos realizar através de se são apenas pontuais, se são de estrutura, se são erros ou deliberados ou não de gestão. É lógico que nós reconhecemos o aumento do transporte ferroviário expresso em Portugal, neste caso através da liberalização do mercado, o crescimento da oferta e também da procura através da entrada de novos operadores, a diversificação da oferta, os hábitos da mobilidade dos passageiros em Portugal, e para o PSD esta evolução é positiva, desejável, porque promove a concorrência, aumenta a oferta disponível e estimula, de certa maneira, a inovação e cria mais opções para os consumidores e para os cidadãos. No entanto, esta evolução também acaba por expor fragilidades que não podem, então, ser ignoradas. Muitas destas infraestruturas, em particular os terminais rodoviários, que foram concebidos num contexto histórico completamente diferente do que é os dias de hoje, com menor pressão concorrencial, menor intensidade de utilização e com outros modelos de gestão não adaptados às novas realidades. E hoje estes terminais tornavam-se infraestruturas críticas e que são, de certa maneira, ainda os pontos estratégicos para as operações, neste caso, dos operadores. Nas audições que já realizámos nesta comissão, surgiram elementos que justificavam o aprofundamento sério da matéria, neste caso da Flixbus, nas dificuldades persistentes no acesso a determinados terminais rodoviários. Na parte da Rede Nacional de Expressos foram invocados constrangimentos de capacidade e preocupações com a segurança, tanto dos operadores como também dos consumidores, e paralelamente chegaram a esta comissão referências e pareceres de entidades públicas, designadamente do IMT e da AMT, que indicam situações em que operadores não conseguem pôr em prática o acesso normal à operação. Neste caso, consideramos fundamental ouvir também os representantes do setor, como são vocês, e perceber se existe, então, uma concorrência leal ou discriminatória no acesso a determinados pontos fulcrais no país, que põem-se em causa a segurança, a qualidade do serviço e também a clareza regulatória, e queremos perceber com este enquadramento, questioná-las sobre algo muito específico, que se consideram que os vossos associados estão em condições de igualdade no acesso a estes terminais, no que respeita a horários, slots, que situações concretas se existem de recusa de acesso e discriminação aos vossos associados, se confirmam a existência de problemas estruturais de capacidade em determinados terminais, se consideram que a atual lotação de vários terminais está a comprometer a segurança dos passageiros e trabalhadores, como foi reportado neste caso pela Rede Nacional de Expressos, que soluções provisórias ou alternativas têm sido usadas e que riscos estão associados, se confirmam que os constrangimentos relatados pelas entidades, a Flixbus e a Rede Nacional de Expressos, afetam novos operadores de entrar no mercado e também os que já estão instalados, e critérios são efetivamente utilizados pelos gestores ou concessionários dos terminais para a atribuição de cais, para a definição de horários, para a limitação de entradas, e se esses critérios são transparentes, objetivos e publicamente conhecidos. Por fim, queria perceber, na vossa perspectiva, qual é que deve também ser o papel que a AMT, o MT e a Autoridade da Concorrência devem ter para resolver estes conflitos. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, Sr. Deputado. Doutora Nídia, para responder, faz favor. Muito obrigada. Antes de mais, para percebermos, os nossos associados operam a Rede Expresso e a Flix, portanto, a questão inicial e de base que estamos aqui, que é o acesso a determinados terminais, já é uma situação que é discutida anteriormente, antes de serem depois os parceiros a executar os serviços.
De qualquer maneira, obviamente que essas dificuldades de acesso aos terminais é-nos relatada. E, essencialmente, o que é que acontece, e que penso também já, em outras oportunidades, também já tiveram a oportunidade de ouvir, que é, não havendo a possibilidade de acesso aos terminais, são encontradas outras soluções viáveis, o que chamam soluções viáveis, para possibilitar a tomada e a largada dos passageiros. O que a nós nos parece é que essas soluções alternativas nem sempre são as soluções ideais, como seria num terminal, como é óbvio. Portanto, se nós estamos a falar em determinados pontos do país em que operadores que não têm acesso aos terminais terão que fazer a tomada e largada de passageiros ou em paragens do serviço urbano ou em outros pontos, será fácil concluir que a segurança quer dos passageiros, quer dos motoristas, não seria a mesma que se eles tivessem acesso aos terminais como assim o deviam ter. Não é? As condições são outras, temos a questão, nos terminais, há a questão de locais de descanso, locais de espera, instalações sanitárias, numa paragem de rua, digamos assim, isso não há, e, portanto, estas alterações, estas soluções viáveis não serão as melhores se fossem cumpridos os regulamentos e se fosse possível a qualquer operador, dentro das capacidades que a própria AMT efetivamente veio mencionar, que não foi provada a não capacidade dos terminais para acederem a outros operadores, teríamos obviamente mais condições para os passageiros e para o próprio motorista também. Quando nos pergunta, haverá aqui uma concorrência saudável? A mim parece-me que não, precisamente por estas limitações. Obviamente que nós não temos os dados e na altura, pelo que me apercebi, a REN fez um estudo relativamente a essa viabilidade e às capacidades. Nós não temos acesso a esse estudo e, portanto, não consigo lhe dizer há capacidade ou não há capacidade em determinados terminais. Portanto, essa parte, obviamente, não a posso garantir. Parece-me que é importante deixar de haver um monopólio para haver essa livre concorrência que é o desejável para todos, não é? E essencialmente para o passageiro em si, que tendo maior oferta, obviamente que também terá, se calhar, custos reduzidos nas suas viagens e não terá tantas limitações, que é isso que é o pretendido. Os serviços expressos aumentaram exponencialmente desde a entrada de novos operadores e, portanto, isso demonstra que, efetivamente, havendo uma livre e saudável concorrência, é benéfico para todos nós, como é óbvio, não é? Doutora Rita, não sei se queria acrescentar. Eu gostava só de acrescentar, relativamente às questões sobre qual o papel da AMT e dos reguladores. O que nós temos neste momento são decisões da AMT vinculativas que não estão a ser executadas. E, portanto, a questão que se impõe é porquê é que não estão a ser executadas? E, se calhar, não estão a ser executadas porque o problema radica na lei. A lei 140 de 2019, teve um grande mérito, que foi a liberalização do setor. Portanto, é uma lei muito importante no ordenamento jurídico. Mas a estrutura, o modelo sancionatório para o incumprimento da Lei 140 de 2019 é manifestamente baixo. Estamos a falar de contornações entre os 1.500 e os 7.500, salvo erro, estou a citar de cor. Portanto, para se ver a dimensão, o não cumprimento de determinações da AMT como que compensa ao infrator. E, portanto, a AMT fez o seu papel. A questão é como é que podemos contribuir para que haja uma efetiva execução das decisões da AMT. Do nosso ponto de vista, talvez esteja na hora de se repensar a lei. Nós tomamos boa nota de que o Governo, pelo menos o que está na imprensa, estava hoje no Jornal de Negócios, que o Governo pondera rever a Lei 140 de 2019. Do nosso ponto de vista, faz todo sentido, desde logo por força do modelo sancionatório, mas também por outros pontos que podemos abordar mais à frente, não sei como é que estamos de tempo, mas que também gostávamos de contribuir para esse debate. Muito bem, Sr. Doutor, muito obrigado. Vamos agora ouvir então o Sr. Deputado João Neto do Chega. João Ribeiro, peço desculpa. Faz favor, Sr. Deputado. João Ribeiro. Obrigado, Sr. Presidente. É a minha primeira intervenção nesta comissão. Um bom ano a todos e agradecer à ARP a presença aqui e os esclarecimentos que já nos deu e aqueles que nos vai dar. Eu não podia começar a minha intervenção sem fazer referência, visto que temos aqui a Associação de Rodoviária de Transportes Pesados de Passageiros, ao acidente que aconteceu hoje na A63 em França, que envolveu 2 autocarros portugueses e, ao que parece, já temos a lamentar 2 vítimas mortais.
e fazer daqui um voto de pesar e de coragem para as pessoas que estão a passar por este problema. Passando diretamente ao tema que nos traz aqui hoje, as minhas perguntas seriam muito concretas. Eu já ouvi das vossas respostas, que à partida já ouvimos a resposta, mas eu quero que respondam concretamente, que é, já se falou muito do terminal de 7 Rios, que há um problema, mas se vocês nos conseguem dizer qual é o número de terminais no país que neste momento tem problemas. Se é só nos grandes centros, se também existe problemas nos pequenos centros. Depois, aqui relativamente ao terminal de Lisboa, nós estamos sempre a falar de fazer um novo aeroporto em Lisboa e, ao que parece, nem conseguimos fazer sequer um terminal para autocarros. Isto chega a ser ridículo e risível, é que é mesmo. E aqui a questão é, será que faz sentido nós, quando temos estes terminais de autocarros, ser um dos operadores, ou algum dos operadores, até os operadores em conjunto, terem um terminal, ou será que este terminal devia estar concessionado a uma entidade externa? E é perceber a vossa opinião e dos vossos associados se isto faz algum sentido ou se não faz sentido nenhum. Se não, tem que ser um operador a ter, e até podemos fazer, um operador tem numa região do país, outro operador tem uma região do país e fazem esta interligação para haver um interesse, porque assim, vamos olhar para isto de forma clara. Se um dos operadores tem a concessão do terminal, ele vai sempre querer favorecer os seus operadores, não vai favorecer o outro. Isto é uma situação normal, não podemos estar à espera que o operador se prejudique ele mesmo, não é? Isto acho que é uma situação bastante clara. Depois, a outra questão é, será que basta alterar o regulamento, ou fazer cumprir este regulamento, ou temos que olhar para este problema, porque o transporte de autocarros é realmente o serviço público que o país tem, porque temos uma linha ferroviária muito deficitária, que não chega a grande parte do país. Os autocarros é aquela que consegue chegar realmente a todas as partes do país de forma mais fácil, rápida e, devido ao aumento da concorrência, neste momento mais barata. Se nós vamos matar esta concorrência à partida, não dando condições para ela atuar, os preços vão voltar a subir porque se torna um monopólio natural. Mas não é bem natural, é um monopólio enviesado. É enviesado porque só uns é que têm acesso a esses terminais rodoviários. Por isso aqui é perceber se basta mudar no papel ou temos que mudar no terreno. Criar mais... Em Lisboa acho que é claro, precisamos de mais espaço. Eu acho que aí é claro, para todos. Agora, no resto do país, será que há esta necessidade de criar mais infraestruturas e criar um organismo que administre só estas infraestruturas e não tenha mais nada a ver com a operação de transporte, ou não? E, no fundo, eram estas as questões que eu queria colocar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Nídia, faz favor. Muito obrigada. Relativamente a uma das questões que coloca no sentido de ser um operador o concessionário do terminal ou não, obviamente que se for uma entidade externa, parece-nos que não haverá esse problema da concorrência e, portanto, será uma entidade imparcial que terá uma visão completamente diferente. Concordo com aquilo que diz, como é óbvio, se eu estou a concessionar aquele terminal, vou pensar primeiro em mim, na minha casa e depois nos outros e, portanto, daí também estar a acontecer estes problemas, porque a maior parte dos terminais serão de um único grupo, depois, obviamente, que é ramificado, mas vai tudo encontrar-se no mesmo e, portanto, obviamente, quando são entidades externas e há uns terminais que já assim o são, não há esses problemas, porque em termos de concorrência partimos do pressuposto que haverá menos problemas nesse sentido, não é? Haverá, da parte de quem está externamente, a preocupação de cumprir os regulamentos e ser o mais equitativo e o mais imparcial possível. Portanto, obviamente que para nós parece-me que sim faria todo sentido para evitar estas discussões que estamos aqui a ter neste momento. Relativamente às infraestruturas, depois a questão da utilização eu vou passar à doutora Rita, mas em questão das infraestruturas, aqui vai depender um bocadinho, não é? Porque se nós efetivamente formos a analisar o que a Rede Expresso diz, que é a falta de capacidade, que não nos parece que é o problema neste momento, então sim, era necessário mais infraestruturas. Mas o que diz é verdade. O transporte pesado de passageiros acaba por ser aquele que mais diretamente consegue resolver o problema dos cidadãos em geral. Sempre que há um problema, e já houve vários com a parte aérea, com a parte ferroviária, em que a solução foi sempre o transporte pesado de passageiros. E, portanto, nesse sentido, eu entendo que nós temos que começar a ver, efetivamente, o transporte pesado de passageiros com outros olhos, com mais seriedade e como realmente ter um papel muito importante na circulação do país, porque em infelizmente, todas as situações em que foi necessário e em que era impossível a parte aérea ou a parte ferroviária, foi o transporte pesado de passageiros que resolveu as situações e esteve lá. E, portanto, acho que é importante isso.
Sendo um fator e tendo um papel extremamente importante, criando-se melhores infraestruturas, vai permitir também outras condições para quem opera, para quem é transportado e para todos aqueles que no fundo se envolvem nesse setor. E, portanto, não direi que as infraestruturas neste momento são más, mas direi que, tendo mais infraestruturas e melhores infraestruturas, vai sempre ser uma mais-valia para todos aqueles que usufruem de serviços de transportes pesados de passageiros, que, graças a Deus, cada vez tem sido mais. Os serviços têm melhorado, mas entendo que melhorariam muito mais se essas condições físicas depois se coordenassem também com aquilo que é o serviço depois feito pelos operadores. Relativamente à legislação, eu vou passar à doutora Rita, sendo que também entendemos que não basta, obviamente, a legislação ser feita, é preciso ser cumprida, é preciso ser fiscalizada, é se calhar preciso ser desburocratizada também em alguns sentidos, mas se calhar passava a doutora Rita também para essa parte, poder esclarecer melhor. O problema é que a lei apresenta duas figuras, a figura do operador de gestor de terminal e a figura do operador de serviço expresso. Ora, o que temos em vários terminais, Sete Rios é o mais mediático, é que o operador de gestor de terminal é também simultaneamente o operador de serviço expresso. Pronto. Portanto, uma das questões que sim... Exatamente. Portanto, uma das questões que se impõe, eventualmente pode ser repensada, é o modelo de gestão dos terminais. Faz sentido que o operador de gestor de terminal seja simultaneamente um operador de serviço expresso nos modelos de concessão? Não, obviamente, nem todos os terminais estão sob estruturas de concessão. E, portanto, obviamente, tem que se atender às diferentes realidades do país, que, obviamente, não são semelhantes às de Sete Rios. Mas alguns mecanismos de transparência podem ser introduzidos numa futura revisão da lei. Mas ainda há outra questão, e que, se calhar, essa resolve o problema, que é, e que eu creio que é bastante caro aos senhores deputados, porque é matéria de desburocratização. Hoje a lei assenta num sistema de dupla autorização. Como sabem, a autorização de paragem, e depois há uma, que é o operador terminal que a emite, e depois há uma autorização de serviço expresso que é o IMT que a emite. Quando os procedimentos chegam ao IMT, o IMT, quando vai analisar, já tem que ter o ok, passa a expressão, do operador terminal. A questão que se impõe é a seguinte: faz sentido haver duas autorizações? Não podemos condensar tudo junto do IMT, que é uma entidade imparcial, uma entidade administrativa com independência, e que sim, ouvirá, naturalmente, terá de ouvir o operador gestor terminal para saber, efetivamente, se há capacidade, se não há. O operador poderá emitir, porventura, um parecer relativamente à capacidade terminal, de acordo com os critérios que hoje estão na lei, que tem que ver com o esgotamento ou não do terminal, e assim o IMT tomará a sua decisão, averiguará, poderá fazer vistorias, enfim. A questão é essa. Deveremos repensar os mecanismos de autorização que hoje existem? Faz sentido o operador gestor de terminal ter o monopólio das autorizações? Portanto, são algumas reflexões para os senhores deputados, nesta que é a Casa da Democracia, que poderão pensar. Obrigado, doutora. Julgo que todos prestamos a resposta, mas diga. Ao Sr. Deputado, de acordo com a grelha, tem 5 minutos, que chegam bem. Este é o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do Partido Socialista. Faz favor. Queria cumprimentar a Associação Rodoviária de Transportadores Pesados e Passageiros. Falaram muito bem que a liberalização foi feita pelo Partido Socialista e é engraçado que um liberal chamado Carlos Moedas nem tempo tem para atender ou para responder a um pedido de reunião da Flixbus que tenha um problema em Sete Rios. Depois das várias audições que fizemos, principalmente aos principais envolvidos, Flixbus e Rede Nacional do Expresso, aquilo que percebemos claramente é que há um grande problema em Portugal, que é o terminal de Sete Rios. Todos os outros terminais, os camarários, as câmaras querem lá a empresa operar. Aliás, há câmaras que fazem investimento e depois não têm operadoras. Isso é um problema das liberalizações, porque o mercado depois só vai onde tem lucro e depois há um conjunto da população que fica fora do mercado porque não tem lucro. Isso há de acontecer na alta velocidade, que é a grande discussão que está a ser feita em França, que há um conjunto de cidades que ficam a ver os comboios a passar, porque lá está, estão num regime de concorrência, só param nas estações onde dá lucro. E o mesmo está a acontecer, está a acontecer aqui com a operação rodoviária.
Ou seja, há aqui um conjunto de regras que têm de ser definidas, há uma lei que foi efetuada por nós, pelo Partido Socialista, e agora há uma necessidade de revisitarmos a lei. E aquilo que nós precisamos, por exemplo, da vossa associação, e uma vez que até é uma associação que representa muitos dos operadores, pequenos operadores, mas são muitos, é um conjunto de operadores vastos, são mais de 100, estive aqui a verificar. Alguns prestam até serviço para a rede da Express e para a Flixbus. Aquilo que nós temos que perceber convosco, e é importante a vossa, porque vocês conseguem perceber quais as necessidades de todo este grupo de operadores, que alterações é que devemos fazer à lei. Esse também é o nosso papel, é receber de vocês. Nesta audição não está a ser muito produtiva, porque não estamos a receber essa informação. Era importante que vocês nos escrevessem, que fizessem um documento para nós percebermos o que é que realmente vocês consideram que é preciso alterar a lei, para nós depois também analisarmos friamente. Porque, por exemplo, eu tenho sérias dúvidas que se a lei tivesse bem definida qual era o papel e tivesse bem definido a forma de entrar dentro de um terminal rodoviário, não havia problema nenhum se o operador fosse também o dono do terminal, não havia problema desde que a lei fosse respeitada. E claro, que as coimas aplicadas não compensassem, neste caso compensam quem faz a transgressão. Isto para dizer o seguinte: em Lisboa, vocês conhecem o problema de Sete Rios, aquilo que vos pergunto, possivelmente até estudaram o problema. A capacidade está esgotada ou não? Essa é uma pergunta que vos quero fazer, clara. Se estudaram o problema, se a capacidade está ou não esgotada. Mas, como é óbvio, Lisboa não tem só Sete Rios. A capacidade do Oriente, penso que não está esgotada, e o Oriente é um hub, não é? Há uma ligação ao metro, há uma ligação ferroviária, há uma ligação a táxis, tem lá tudo. E o Uber também está à mão de todos. Isto quer dizer que o problema do país não é o terminal de Sete Rios, é um problema que terá de ser resolvido. Depois também estava a dizer, não tivemos tempo para... Dizia o Chega, não tivemos tempo para fazer um terminal novo. Vamos ver, é o melhor de dois mundos, aquele terminal. Não precisa de investimento e está no limite da sua capacidade, ou seja, está à sua rentabilidade máxima para quem está com a concessão. Se era que me faço entender, ou seja, o concessionário não está a fazer investimento na recuperação, na melhoria, no aumento dos terminais, e ao mesmo tempo está com a capacidade quase esgotada, ou seja, está a ter rentabilidade máxima e limita também a operação da Flixbus. Mas a Flixbus, por exemplo, em Coimbra também tem esse problema, ou seja, o terminal também tem dificuldade em entrar, mas a Flixbus, na verdade, só fica a ganhar com isso, porque depois opera debaixo da ponte e debaixo da ponte não paga a entrada no terminal, ou seja, até consegue ter... do ponto de vista financeiro, até consegue ser mais competitiva, porque na verdade não está a pagar o acesso ao terminal. Pronto, ou seja, há aqui todo um volume, porque uma das perguntas que eu fazia à Flixbus e à Rede Nacional Express é porque é que os autocarros estavam parados na rotunda e não estavam parados dentro do terminal. Claro que a justificação foi, não tem capacidade no terminal. Claro que tem, por exemplo, no terminal do Porto, muitas das vezes o terminal está vazio, mas os autocarros continuam a estar em volta da rotunda, porque nós sabemos que cada minuto dentro do terminal é pago, é taxado a um preço, e isso também aumenta nos custos operacionais, que depois há de se repercutir no custo dos bilhetes. Por isso, as perguntas que vos deixo é: qual é a capacidade, se a capacidade do terminal de Sete Rios está esgotada? Pergunto-vos também quais são as alterações que vocês sugeram à lei. Acredito que seja difícil fazer isso em 5 minutos, mas ficamos abertos a receber, pelo menos o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um conjunto de informação, um conjunto de ideias, um conjunto de propostas para nós conseguirmos alterar a lei e fazermos o caminho, porque o caminho foi bem feito. Há uma liberalização do mercado, o aumento do número de passageiros está a aumentar exponencialmente e é esse o caminho que queremos fazer, servir melhor aos portugueses. Obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. Doutora Anília, vai responder? Faz favor. Numa parte, depois vou deixar o resto para a doutora Rita. À vontade. Aqui só um bocadinho para defender os transportadores, no sentido de dizer que eu acho que a maior parte deles, e quando estamos a falar até de grandes empresas como uma Flix ou até mesmo a Rede Express, não me parece que seja uma questão monetária e de taxas de pagamento em terminais. Eu sou do Porto, eu passo todos os dias na rotunda que estava a falar e eu vejo lá autocarros de todos os operadores, não operadores de serviços ocasionais, porque efetivamente aquele terminal não tem o espaço necessário para os autocarros estarem lá. Foi encontrada uma solução no Parque de São Roque, o antigo São Roque, que seria o STCP, em que foi possível algumas das empresas conseguirem começar lá a estacionar, mas posso lhe dizer que eu tenho imensas empresas, nossos associados, que estão a tentar encontrar estacionamento nesse parque e noutros e não têm resposta e não têm soluções. Portanto, isto porquê? Porque um autocarro não é um veículo ligeiro, não é uma moto, tem um valor exorbitante e, portanto, tanto também seguro e em condições de proteção é muito melhor do que estar em espaços exteriores e até condicionar a via. Muito sinceramente aí, fazendo aqui um bocadinho a defesa dos transportadores, independentemente de quem operam, não me parece que seja por aí.
O outro ponto, antes de passar a doutora Rita para a questão da legislação, tem a ver... Eu peço desculpas, eu aqui eu não consigo concordar em me dizer que em Coimbra a Flixbus ganha mais em tomar e largar passageiros por baixo de um viaduto. Acho que aqui, para qualquer transportador, independente seja Flix ou qualquer um dos nossos 200 associados, aquilo que mais importa, porque vai acontecer aquilo que o deputado Chega disse há um bocadinho, que depois são notícias de falecimento de passageiros, é a segurança de quem transportamos. E, portanto, esse sempre foi o princípio base de qualquer um dos nossos transportadores, acima de tudo a segurança de quem transportamos, dos nossos motoristas e todos aqueles que circulam. E, portanto, não consigo conceber de todo que qualquer transportador entenda que será mais viável ou tenha mais lucro em tomar e largar passageiros por baixo de um viaduto ou na rua do que em locais seguros, porque aquilo que eles menos querem é receber notícias da morte ou de feridos nos seus passageiros, porque isto é aquilo que também depois mais circula, e a imagem de um autocarro é o seu motorista, uma imagem de uma empresa é o seu autocarro, é o seu motorista, e é o bem transportar os seus passageiros. Portanto, eu aqui, sinceramente, em nome de todos os transportadores, não me parece de todo que seja aqui uma questão mesmo monetária, porque acima de tudo está a segurança no transporte dos seus passageiros, porque se assim fosse, qualquer operador, quer seja Flix, quer seja outro dos operadores, não estaria aqui a discutir a necessidade de acesso a terminais para terem condições de trabalho seguras, de equidade e de concorrência livre. E relativamente à questão das alterações, quero passar à doutora Rita para propor algumas e depois, sem prejuízo, de, obviamente, se já nos mandarmos, como é óbvio, já podíamos ter vindo preparados se assim o tivéssemos conhecimento, mas podemos enviar depois, como é óbvio. Relativamente à questão que fazia sobre se Sete Rios está esgotada, a AMT fez inspeções no terreno e a AMT concluiu no sentido que estava esgotado. Por outro lado, o IMT suspendeu autorizações de serviço expresso. Portanto, há aqui um indício de que há uma alegação de que a capacidade está esgotada, no entanto, se teve que suspender autorizações de serviço expresso, significava que estavam a ser autorizados mais serviços. Ora, se estão a ser autorizados mais serviços, isto é um bocadinho estranho. Portanto, nós não temos dados concretos, mas confiamos que o regulador fez o seu trabalho e que as conclusões da decisão da AMT são verídicas e que assentaram naquilo que eles observaram no terreno. Depois, relativamente também à questão de se a Gare do Oriente é uma alternativa viável ou não. Conhecemos bem Lisboa, vivemos em Lisboa, grande parte dos senhores deputados vivem em Lisboa. O Oriente não serve a zona ocidental de Lisboa. Passageiros de toda a zona ocidental de Lisboa assentam em Sete Rios e não vão apanhar um serviço expresso depois à Gare do Oriente. Portanto, parece evidente que a Gare do Oriente não é uma alternativa viável para grande parte da população da área metropolitana e também depois de quem toma o serviço expresso, seja para o norte do país ou para o sul. Relativamente às propostas de alteração legislativa, teremos muito gosto em preparar um documento para o Grupo de Trabalho do Partido Socialista e para todos os senhores deputados. Achamos que essa é uma discussão muito produtiva, porque os senhores deputados já tiveram a oportunidade de ouvir vários operadores e vão ter a oportunidade de ouvir os reguladores, estão-nos a ouvir agora a nós, as associações representativas, mas temos que procurar como ultrapassar estes problemas e, do nosso ponto de vista, é por via da alteração da lei. Como dizia há pouco, a Lei 2019 foi um marco importante para a liberalização, mas naturalmente está muito já datada relativamente ao mercado dos expressos de hoje. E, nesse sentido, consideramos que há 3 eixos fundamentais, assim, em resumo, e que depois apresentaremos de forma mais detalhada, que são o mais fácil de todos, a alteração do modelo sancionatório, é óbvio. Não podemos ter coimas com o máximo de 7.500 euros. Isto não são contornações estradais, não faz sentido. Portanto, é absolutamente óbvio a alteração do modelo sancionatório. E, desse ponto de vista, poderia fazer sentido o modelo do direito da União Europeia, que é um modelo funcional há mais de 20 anos, que assenta tem um teto que é o volume de negócios da empresa. Que isto é o que se faz na União Europeia. Portanto, pode ser mais dissuasor de situações de incumprimento. O segundo eixo fundamental do nosso ponto de vista é a alteração do modelo de gestão dos terminais e a revisão desta dupla função entre o gestor, que simultaneamente é o operador. Porque os senhores deputados diziam há pouco, se está a gerir o terminal, vai querer, passa a expressão, puxar a brasa à sua sardinha. Bom, mas temos que perceber que quando se está numa concessão, está-se, no fundo, ao abrigo do interesse público. E o concedente impõe um conjunto de obrigações ao concessionário. O concessionário não pode fazer aquilo por propriedade privada. Portanto, é um bocadinho diferente.
E, por fim, acreditamos que outro eixo fundamental e que poderia muito facilitar esta questão é retirar, se se mantiver o modelo do operador gestor terminal como modelo assente da lei, então era retirar este poder da autorização de paragem, porque não faz sentido. O IMT pode perfeitamente condensar tudo na autorização de serviço expresso, ouvindo naturalmente o operador terminal relativamente à capacidade. E isso é uma alteração de 2 minutos na lei, é refer uma autorização. Muito obrigado, Senatora. Vamos passar à segunda ronda. Senhores deputados, pergunto se os grupos parlamentares estão a inscrever. Só tenho uma inscrição neste momento. Portanto, Sra. Deputada Angélica da Teresa, faz favor. Dispõe de 2 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Primeiro esclarecer o Sr. Deputado do PS que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, é um militante do PSD, não é da Iniciativa Liberal, portanto, acho que está um bocadinho baralhado com a intervenção que fez. Relativamente à questão dos terminais, as senhoras mencionaram 15 terminais com problemas e, inclusive, também a Flixbus tinha-nos falado destes 15 terminais. Gostaria de saber se sabem que terminais são esses, até para perceber se a informação bate certa com a informação que foi dada na outra audiência que nós temos, e depois gostaria de realmente que respondessem às minhas questões que não foram respondidas, nomeadamente no que diz respeito a eventuais complicações de representantes vossos que também tenham tido a não entrada em determinados terminais espalhados pelo país inteiro. Mais uma vez, não estamos aqui a centralizar só em 7 rios, o problema não se passa só em 7 rios. Portanto, perceber se também tiveram essas indicações por parte das empresas que os senhores representam e se houve situações em que foram resolvidas, saber como é que essas foram resolvidas, porque isso também nos foi dito pela Flixbus, que houve situações, inclusive na zona de Mafra, que foram resolvidas, que vão ser inclusive implementadas agora no início deste ano e, portanto, o problema está ultrapassado e gostaria de saber por parte das senhoras se também têm essa informação ou não. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Então agora a doutora Nídia, para terminar e concluir, se fizer o favor. Sim, relativamente à questão que nos coloca e relativamente à questão da dificuldade dos nossos associados ou nos terem informado da dificuldade de acesso, é como lhe disse, os nossos associados são parceiros destes operadores. Portanto, eles quando entram já têm previamente esse acesso que foi-lhes dado pela rede, ou que lhe foi indicado pela Rede Express ou pela Flixbus. Portanto, não são eles diretamente que pedem esse acesso aos terminais. E, portanto, eles no fundo, quer seja uma Rede Express, quer seja uma Flixbus ou uma BlaBlaCar que seja, no fundo, subcontrata ou contrata estes nossos parceiros, que são os nossos associados, para fazer essas linhas e, portanto, quando há esta parceria, já estão as linhas e os acessos aos terminais concedidos ou não, aos locais das paragens. Portanto, essa informação não nos chega dos associados porque as coisas já estão definidas a priori, não é? Relativamente às dificuldades no terminais, eu peço desculpa, eu realmente tenho aqui algum elencado, não tenho todos. Na altura nós fizemos um apanhado de alguns regulamentos para percebermos se estariam a ser aplicados ou não e percebemos que muitos deles, o grande problema tinha a ver até não só com o regulamento, mas depois também com estes seguros e com as calções que a doutora Rita mencionou, mas podia eventualmente elencar aqui as Caldas da Rainha, a Leiria, a doutora Rita também, Coimbra, depois a Coimbra já foi aqui falado também. Pronto, aqui alguns deles que os regulamentos estão ainda nos próprios sites, outros entretanto foram retirados, mas ainda estavam disponíveis na altura da consulta. Tomar, penso que também é um deles. Em que o regulamento não está a ser aplicado. Essa informação também já foi dada à EMT no sentido de fiscalizar e de atuar, uma vez que a entidade também fiscalizou nesse sentido, e também estaremos a aguardar agora quais serão as decisões e as tomadas de medidas da EMT nesse sentido, pronto, porque já tiveram, o regulamento já é do final de 2024, portanto 2025, os terminais, os operadores já tiveram tempo suficiente para implementar e para adequar o que será o regulamento. Portanto, depois poderemos eventualmente, quando mandarmos também as alterações, as propostas de alterações, podemos enviar também os terminais que no fundo foram aqueles que nós verificamos que não estariam a ser aplicados na sua totalidade, uns parcialmente, outros de todo não estariam a ser aplicado, para melhor informação, até para eventualmente perceber se vai de encontro à informação que vocês tinham.
Mas aqui tínhamos efetivamente isso, não só na questão do regulamento, mas depois também aquilo que é acrescentado ao próprio regulamento, porque aquilo que o regulamento da AMT diz são as condições mínimas, não é? Que também depois, obviamente, que impactam o acesso a esses próprios terminais, nomeadamente os seguros, que são realmente exorbitantes, que são solicitados e que outros operadores a nível europeu têm no geral e que aqui não se vislumbra o objetivo de valores tão elevados. Será nesse sentido. Doutora Rita, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Não é tudo? Pronto, obrigada. Muito bem, Srs. Deputados, doutora Rita, doutora Nídia, obrigado pelo tempo que nos concederam. Se responderem positivamente ao repto que foi deixado, agradecia que enviassem então um documento para a Comissão, de forma a poder partilhar com todos os grupos parlamentares. Srs. Deputados, vamos fazer 3, 4 minutos de intervalo, porque é preciso, e depois continuamos logo de seguida com a próxima audição. Muito obrigado.